Olá, seja bem-vindo ao Live Mundcast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais. Acompanhe o Live Mundcast pela sua plataforma preferida. Bom dia, pessoal. Querida Lu, em seu nome, quero agradecer ao convite de participar desse encontro, de estar com essas nobres pessoas aqui, raríssimas, e dizer que aqui a nossa ideia caminha pelas águas, é, trazendo a infância para o centro deste fluxo, dessa fluidez, e cada um vai ter um tempo de fala de média 20 minutos. O Cacauera abre pra gente e chama esta força benéfica e Lavinha segue. Depois, ao fim, eu faço uma pequena conexão entre essas falas, se eu conseguir e puder, e trago mais alguns elementos. Então, Cacauera com vocês. Obrigado, Gandhi. Bom dia, Lavínia. Bom dia a todos aqui presentes. Para mim realmente é uma honra, né, uma alegria poder participar desse encontro e poder de alguma maneira partilhar algo que é muito presente e muito antigo na tradição dos povos ancestrais, na tradição dos povos originários, particularmente especialmente naquela que eu tenho mais, vamos dizer assim, conhecimento para transmitir, que é a tradição guarani, né? Mas devo dizer que não somente essa tradição, mas essa diversidade de povos no Brasil, são mais de 387 etnias hoje no Brasil, formando um complexo ainda persistente, resistente, resiliente de presença aqui nessa grande nação. Todas elas têm, nas suas cosmovisões, na sua visão de mundo, no seu modo de ser, na sua prática, uma conexão profunda com esse tema, com essa questão das águas. O povo guarani, para vocês terem uma ideia, é um povo que hoje percorre uma extensão aqui no Brasil entre o sul e o sudeste, mas se ramifica em direção à Amazônia, em direção aos Andes, e esse é um caminho ancestral. Eles estão presentes há pelo menos 12 mil anos nessa caminhada. E até hoje, uma das práticas do povo guarani, que acontece num lugar chamado Opã. Opã significa casa de rezas, né, casa dos cânticos, é cantar para as águas, né? As águas têm uma representação e uma presença em vários níveis para essas tradições. No caso da tradição Guarani, Pará, Pará é como se chama a grande água, né? Na língua Guarani. Paraná, que hoje é o nome do estado, é um encontro de águas, porque se refere àquela região ali onde hoje é Foz do Iguaçu, aquele, né? E até hoje, reverenciar, cantar, honrar essas grandes águas, para os Guarani, é algo que é como nós levantamos de manhã para fazer a nossa higiene pessoal. É algo imprescindível para iniciar o dia e para terminar o dia, né? Eu vou trazer um pequeno canto aqui só para ilustrar um canto guarani. O canto é assim: Ore marota parauá oruauã taquareporã hey JJ
Hey JJ, hey JJ. O Hey JJ vocês cantam comigo, então, para ficar mais. Oremarota, Parauá, Oruauã, Taquareporã. Hey JJ, hey JJ, hey JJ. Oremarota, Parauá, Oruauã, Taquareporã. Hey JJ, hey JJ. Hey JJ, Orema, Rota, Parauá, Oruauã, Taquareporã. Hey JJ, hey JJ, hey JJ. Aveté, água de Aveté. Esse pequeno canto faz parte do que os guaranis chamam de Inhempora Tenondé, as primeiras palavras sagradas, ou seja, indica que é um canto milenar, deve ser cantado há pelo menos 2, 3 mil anos. Esse canto tem uma tradução interessante, tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Esse canto diz o seguinte: nós estamos todos, Oremá, todos nós estamos em direção à grande água ou ao grande oceano. O que é o grande oceano na simbólica da tradição guarani? É sabedoria. A água também é um sinônimo de grande saber. Então todos nós estamos indo em direção a uma grande água, Parauá, né? E isso é a missão do ser humano, chegar na grande água, quer dizer, chegar na grande sabedoria. Mas, para conseguir chegar lá, na nossa trilha, temos que parar de vez em quando, nos reunirmos e beber as pequenas águas de cada um. O que significa essas pequenas águas de cada um? As sabedorias de cada um. A gente não chega na grande sabedoria se não se abrir para os saberes de cada um. É a soma desses saberes que forma a força, a vitalidade para chegar nas grandes águas, né, para chegar na grande sabedoria. É isso que diz esse canto, e ele invoca justamente a importância do olhar apreciativo e acolhedor em relação ao outro, a outra cultura, a outras pessoas, porque nós precisamos dessa abertura para realmente beber e nos vitalizarmos de algo que vai nos impulsionar em uma direção maior, né? É esse o sentido dessa canção, né? Pensei em trazer essa canção trazendo aqui, honrando essa visão de mundo guarani, mas eu também pensei em contar uma pequena história que tem a ver com água, e cada povo indígena tem muitas histórias a ver com água, mas essa fala de Morená. Essa é uma história do povo Camaiurá, e a primeira vez que eu fui visitar o povo Camaiurá, eu queria saber dos Camaiurá como que na visão deles o mundo começou, como que os seres humanos passaram a existir. Era uma época que eu queria saber as histórias de origem de cada povo, então cada povo que eu visitava eu queria saber. E aí o meu amigo, a pessoa que me hospedou, o Kotok, que já fez a passagem, um grande cacique, e ele falou: eu vou te mostrar. Eu pensei que ele ia me contar uma história. Ele falou: vou te mostrar. Me levou numa trilha e mostrou uma lagoa, que é a Lagoa Morená. Tem duas grandes lagoas importantes ali no Xingu para o povo Camaiorá, Ipavu e Morená. Foi aqui que o mundo começou. Foi aqui. E uma lagoa, as crianças brincando, pulando, borboletas em volta, de várias cores, parecia algo além
né, do mundo terreno, assim. Eu estava ali, eu falei: "Mas é sério? É, todos nós viemos daqui". E eu falei: "Todos nós, os Camaiurá?" Ele falou: "Não, todos nós, seres humanos. Foi aqui". E aí como é que começou? Começou assim, antigamente, né, antigamente só tinha um povo aqui, o povo de Canaã, que não era um povo gente, né, eram os filhos da noite, não era bem um povo gente ainda. E um dia, essa lagoa, Morená, se apaixonou por uma estrela. E a estrela se apaixonou por Morená e elas começaram a conversar. E a estrela disse assim: "Eu vou namorar com você". E a Morená disse: "Ó, eu também estou apaixonada por você, venha", né. E eles estavam, namorados, e Canaã, que era o líder desse povo que não era gente, esse povo da noite, escutou quando ele ouviu essa história, né, e aí ele escutou, que as árvores dizendo que quando isso acontecesse, quando esse namoro acontecesse, ia nascer os seres humanos. E eles iam povoar toda essa região, né, toda a Mãe Terra. E Canaã já ficou preocupado, porque ele queria continuar reinando sozinho, né, nesse mundo. Então, o que que ele fez? Ele escutou que a estrela marcou um momento deles namorarem. E o que que ele fez? Ele pediu para o povo dele fazer potes de barro, e eles secaram a lagoa, enfiaram as águas de Morená no pote de barro e esconderam, espalharam, esconderam os potes de barro. E a lagoa secou. E a estrela, naquela noite, a estrela viu, só tinha um fiozinho de água ali, como se fosse a lágrima de Morená. E, enfim, ela ficou muito triste, mas, os pássaros que estavam nas árvores, vendo o que havia acontecido, falaram assim: "Não, a gente precisa fazer alguma coisa". E os pássaros se se reuniram, combinaram e saíram e se espalharam, vários tipos de pássaros, procurar onde que estava. Morená foi dividida em muitas partes, escondida, né, no meio da floresta, e eles foram achando os potes escondidos. E aí, o que que eles fizeram? Eles começaram a bicar os potes e foram rachando os potes, e as águas de Morená foram se espalhando e foi formando o rio Xingu, Coluene, o Madeira, e todos os rios, esses rios que existem até hoje, vêm de Morená. E aí a Morená foi preenchida novamente, e houve um grande amor logo em seguida, um grande namoro dessa estrela. Foi assim que nasceu Mavut-Sinim, o primeiro ancestral, mas nasceram em cada rio vários povos, e a humanidade se fez através dos rios, né. Então todos os rios estão ligados a uma humanidade, nós devemos aos rios a nossa existência aqui na Terra. Essa é a história, né. Eu escutei aquilo lá na beira do Morená, né, e para terminar essa história, o Kotoki falou assim: "É por isso que a gente dança para as águas", como uma oferenda, como uma referência, né, a honrar essa memória, porque sem as águas não existiria humanidade, né. Então é uma história poderosa para nos educar, e essas são as histórias que são contadas para as crianças. E as crianças, desde cedo, reconhecem isso, a importância das águas para a vida, não somente para a nossa vida individual, mas é através de um rio que se forma uma comunidade. E se você for observar, todas as comunidades humanas, elas nascem a partir de um rio, e sempre tem um rio que é a referência de honrar essas humanidades, né? O Ganges na Índia,
o Nilo no Egito, Oxum e outros tantos rios, né? E essa memória e essa relação de reconhecer as águas como nossa mãe matricial é fundamental, até hoje e vai ser sempre, reconhecer isso conscientemente, né? As águas como dádiva da vida, como algo a ser reverenciado, eh, ofertado reverências e cuidado. E hoje, só para me terminar, que eu me alonguei, nós temos esse desafio, né? Porque nas últimas décadas nós estamos vendo situações, eu inclusive já participei de movimentos ligados a essa questão das águas, onde as águas são vistas como comércio, como negociação, né? Tem uma disputa imensa pelos royalties das águas, pelas empresas que comercializam águas. Cada vez mais nós dependemos de água comercializada, como se a água fosse um produto, né? Algo que artificial, né? Além do fato do que nós estamos fazendo com os rios, com os mares, né? As poluições, né? Para essa sabedoria ancestral, nós somos filhos da terra, filhos das águas. A terra é responsável pelo nosso corpo físico e as águas são responsáveis pela nossa vida que circula e pela maneira como nós sentimos e percebemos a vida. Ou seja, as águas também estão ligadas às nossas emoções. Então, poluindo as águas, sacaneando as águas, nós estamos sacaneando, poluindo nós mesmos cada vez mais, né? A qualidade das nossas relações são cada vez mais tóxicas em virtude dessas poluições, né? Então, por isso que eu disse que estar aqui trazendo essa reflexão é precioso, é importante, é uma honra, né? Obrigado. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Lavínia, eu sou professora de história, e sou escritora também. E eu queria trazer um pouco do projeto que eu elaboro com as minhas crianças, que vem de uma perspectiva antirracista, portanto, uma perspectiva contracolonial, portanto, uma perspectiva que valoriza a natureza. E atualmente eu trabalho com o quinto ano, e eu entrei em sala de aula com o quinto ano também. Depois eu fui para outros caminhos, oitavo, nono, fui pra adolescência e agora eu voltei para a infância. E quando eu comecei, até Cacá já deu uma puxou o gancho para mim, quando falou das comunidades que se formam, tem sempre um rio de referência. E quando eu comecei a trabalhar com o quinto ano, a gente ia trabalhar alguma civilização, a gente começava com 2 discussões. Primeiro, de que raça ou etnia a gente está falando, e depois qual que é o rio mais importante para aquela civilização, que, pôde, né, propiciou a formação daquela sociedade, daquela civilização. E aí é muito legal, porque eles vão associando muito esse nome desse rio e, por exemplo, falou Mesopotâmia, os meninos têm quase um gatilho, assim, Tigre e Eufrates. Falou Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Egito, Nilo, sabe. E outros que eles conhecem menos. Então e aí eu fui trabalhando diferentes civilizações, eu gostei muito do que o material didático propôs, porque foi raças e etnias diferentes. Eu não vou lembrar mais a ordem que a gente fez, mas acho que a gente começou na China, aí a gente fala do Rio Amarelo, aí a gente vem para a Índia, aí a gente fala do Ganges, Egito, acho que a gente começou no Egito, fala do Nilo, aí a gente vem para os Incas, fala do Urubamba. Então a gente vai trabalhando, diferentes civilizações que estão em diferentes tempos e que a gente está falando de diferentes raças. Então eu começava sempre assim: "De que raça estamos falando?" E às vezes conceitos completamente inexistentes na cabeça dos meus alunos. Por exemplo, o conceito de pessoas amarelas, que
quem são essas pessoas? E aí eu vou ter então começa a trabalhar já lá atrás, né. Vamos falar de raça, a gente precisa entender que povo nós estamos falando, mas que raça, porque são raças que estão aí no IBGE, a gente vai ver, essas terminologias. Então a gente tá falando de povos leste asiáticos, e aí vou trabalhando com eles a raça. Depois a gente vem para os incas, aí a gente vai trabalhar um povo indígena. Um dos vários, né, a gente sempre partindo de uma ideia de que não é uma coisa só, porque na cabeça dos meninos também é isso, é uma coisa só, parte do estereótipo fenotípico. E quando eu chego em África também, eu vou trabalhando essas outras civilizações. E eu comecei a dar aula em 2021, eu formei em 2020 e comecei a dar aula em 2021, num cenário de pós-pandemia muito caótico. Eh, não sei se temos professores aqui, educadores, então vocês sabem, né, como que foi o retorno da pandemia. E eu entrei nesse lugar de caos, eu falo que eu fui forjada no caos, porque cheguei e falei: "Caramba, não sei ensinar. A UFMG", eu sou de BH, né, "A UFMG é doida, me deu um diploma e eu não sei o que fazer com isso". E as primeiras avaliações foram muito ruins e eu ficava desesperada. Eu pensava: "Nossa, eu sonhei com isso, sonhei estar aqui". Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo uma metodologia que parte do corpo também, que parte da experiência do que a gente está estudando. Não é só sentar bonitinho, mesa, carteira, quadro, anota no caderno, mas que também parta deles vivenciando a experiência. E comecei a divulgar isso nas redes sociais, então ali, Instagram, TikTok, e começaram a chegar professores muito interessados naquilo que eu estava fazendo, e "como você está fazendo isso? Me ensina a fazer isso", e era até engraçado porque no início eu falava: "Ah, o vídeo, é só você ver o vídeo e reproduzir o vídeo". E aí as pessoas ficavam: "Não, eu quero beabá, passo um, passo 2, passo 3". Eu vejo um vídeo de 1 minuto e meio, não de 50 minutos de aula, é verdade. E a partir daí eu desenvolvi a pedagogia do entusiasmo, que tem esse nome, e aí geralmente se pensa em crianças divertindo, mas o primeiro pensamento da pedagogia do entusiasmo era que eu queria me divertir, porque eu estava muito, decepcionada mesmo com a educação quando eu entrei. E aí quando eu vou vendo, que dentro da história, dentro do meu material, eu tinha possibilidades de fazer discussões tão profundas, isso também começa a me entusiasmar. E eu desenvolvi um projeto com o meu 5º ano chamado África, um continente diverso, e uma forma de medir a diferença do antes e depois veio fruto de uma inspiração de um professor chamado Johnny Matos, que ele postou uma foto de um quadro antes, do mapa mental das crianças antes e depois do que eles pensavam quando falava África, e eu refiz essa prática dele com um vídeo. Então eu perguntava para os meus alunos: "O que vocês pensam quando eu falo África?", e estava sempre associado a coisas negativas, e depois eu pergunto de novo, e aí inclusive começam a aparecer os rios, né, entre várias outros aspectos da natureza, aparecem os rios também. E aí como que eu desenvolvo? Aí eu queria explicar um pouco como eu desenvolvo isso e como eu desenvolvo esse trabalho, que não só parte também do rio, a gente pensa na natureza de uma forma ampla. Eu trabalho hoje esse projeto numa escola estadual em Minas Gerais, Belo Horizonte, e agora eu tenho um tempo bem mais longo, assim, eu não sou mais a professora de história total, eu só trabalho história da África e depois história afro-brasileira, e eu vou começando lá no Egito. Então quando a gente aí eu trago ali, né, aquela frase famosa, né, "um presente do rio Nilo". E eu sempre me admirou muito na graduação aprender sobre o Egito, e tudo o que os egípcios fizeram em torno do Nilo, né, então tinham as cheias do Nilo, e eles aproveitavam, então eles tinham a forma de construir as casas, a forma de levar essa água para outros lugares, a engenharia do Egito, e depois quando acabava a cheia, aquele território ficava fértil, então eles aproveitavam a agricultura, então toda a estratégia em torno do rio Nilo que possibilitou que o Egito fosse uma das maiores civilizações que a gente conhece. E os meninos ficam muito admirados, porque Egito é pop, né, Egito é pop, então eles ficam muito admirados com a história, mas a gente vai vendo uma coisa mais profunda, porque Egito fica pirâmide, né, múmia,
Então a gente vai vendo uma coisa mais profunda. E aí sempre relacionando essa questão da natureza. Então eu falo: "Olha, o Egito muito grande e foi permitido, por exemplo, a comercialização da agricultura, que era a base da sociedade, a partir do rio. O rio possibilitou essas trocas". E depois eu falo dessa outra parte, porque a gente tem a múmia, a mumificação como essa coisa meio filme de terror, uma múmia perseguindo, mas a importância dessa múmia para a gente hoje conseguir estudar sobre o Egito Antigo, para a gente conseguir descobrir muitas coisas sobre a história, e como o Rio Nilo tinha um papel ali, sagrado, né, tinha o Deus, e tinha toda uma questão, por exemplo, você tinha para mumificar, você lavava a pessoa que ia ser mumificada, normalmente, né, dependendo da toda pompa e circunstância tinha a ver com toda pompa e circunstância tinha a ver com os faraós, né, e tinha que ser lavado com as águas do rio Nilo. Então, eu vou brincando com isso. E como a minha ideia, dentro dessa lógica da pedagogia do entusiasmo, é trazer os alunos para vivenciarem a partir da experiência física mesmo, eu vou brincando com eles. Então, sempre trabalhando um pouco de história e a vivência física. Então eu trabalho com eles a história de uma faraó. A gente fala muito dos faraós. Fala de Cleópatra. Cleópatra não era uma faraó, foi uma rainha, mas que é um nome conhecido, mas a gente desconhece que a gente teve faraós, mulheres. Por exemplo, a história da Hatshepsut, que é um nome difícil, mas que eles aprendem com tanta brincadeirinha, eles aprendem. E e eu conto a história da Hatshepsut, uma mulher que teve um governo muito importante na história do Egito, mas que foi apagada da história. Ela ficou mais de 3.000 anos sem a gente saber que ela existia. A gente não tem como ter certeza, a gente mais desconhece sobre o Egito do que conhece, mas uma das hipóteses é de que o enteado dela, que mais tarde foi assumir, tinha alguma questão ali, uma rivalidade e apagou a Hatshepsut da história, assim, tirou dos escritos, foi, assim, apagada. E aí depois encontraram uma tumba, foram vendo, falou: "Olha, ela foi". Talvez a gente não tem muita certeza se a múmia dela realmente foi encontrada, talvez e tal. O que a gente e pelo a forma como ela foi mumificada, é uma faraó, aí foi vendo um documento, foi vendo outro, essas coisas. E aí quando a gente vai falar sobre a Hatshepsut, a gente vai mumificar a Hatshepsut, então a gente faz mumificação ao vivo na sala, assim. Então chama uma criança, uma menina, vou trabalhando a questão racial. O Egito tem uma questão racial muito difícil, assim, tem muito debate sobre, que cor seriam os egípcios, mas um debate ainda maior do tipo, essa não é uma discussão relevante, porque naquele momento raça não era questão, a ideia de raça que a gente tem hoje é recente, se a gente pensar na história da história, mas eu considero muito importante que os meus alunos, imaginem não imaginem os egípcios como a televisão quer que a gente imagine, que são pessoas brancas. Então eu vou fazendo essa discussão, da cor, pego uma menina negra, "Vem cá, você vai ser a Hatshepsut", a gente deita traz 3 mesinhas, assim, deita. Vamos umificar a nossa Hatshepsut, pega lá a água do Nilo, vamos lavar o corpo. E aí a gente vai construindo a parte é uma aula e aí vai mumificando com papel higiênico, né, então é uma aula que eles ficam assim: "Meu Deus do céu". E eu vou avançando no tempo, eh, nós historiadores criticamos às vezes essa linha do tempo tão, seguidinha, assim, uma atrás da outra, mas ao mesmo tempo a gente é muito apegada a isso, então eu vou avançando no tempo. E aí eu vou trabalhando, por exemplo, o Império Kush, que aí é um lugar muito menos conhecido que o Egito Antigo. O Império Kush fica ao sul do Egito Antigo, onde hoje é o Sudão, o sul do Egito e o Sudão, e o norte do Sudão. E foi um império poderosíssimo que inclusive chegou a dominar o Egito por um tempo, mas que a gente não fala muito, e inclusive quanto mais a gente vai descendo, mais a gente vai enegrecendo, menos a gente ouve falar, menos a gente conhece essas civilizações, né. As que mais tiveram contato ali com a Grécia Antiga, com os romanos,
esses são os povos que tendem a ser mais valorizados, que foram romanizados, são os povos que tendem a ser mais valorizados, mais conhecidos e embranquecidos. Então, quando a gente fala de Império Kush, eu falo da importância do Nilo do contato dos egípcios com os cuxitas. Eh, a gente tem pouca informação sobre os cuxitas, porque eles desenvolveram uma escrita meroítica, que a gente nunca conseguiu decifrar, diferentemente dos hieróglifos, né, que a gente consegue hoje trabalhar, consegue entender muito mais sobre o Egito. Então o que que a gente como a gente foi descobrindo sobre os cuxitas? A partir da arte que eles deixaram. Então a gente tem as joias, né, então os brincos colares, as estátuas. E o que que a gente percebeu? Que nessas joias tinham ali representações de deuses egípcios. Então, uma das coisas então os cuxitas, eles tiveram contato com o Egito Antigo. E como eles tiveram contato com o Egito Antigo? Através do rio Nilo. Então, como é importante pensar os rios também nesse lugar de trocas culturais. E eu sempre gosto de trabalhar um personagem histórico para poder trazer uma reflexão de fundo. Então eu gosto do Império Kush, eu trago a Malirenas, que foi uma Candace, uma rainha, do Império Kush no século I antes da Era Comum. E a Manirenas, ela era cega de um olho, então daí eu também vou puxando debates sobre, a questão anticapacitista, a luta anticapacitista. Uma mulher negra de pele escura, uma mulher, foi uma rainha, a gente teve um período de Kush que foram várias mulheres logo em seguida, as Candaces, e uma mulher que derrotou o Império Romano. Poxa, a gente fala tanto sobre o Império Romano quando a gente está ali no 6º ano, né, primeiro ano do ensino médio. Império Romano é o Império Romano, esse filme, videogame, mas a gente tem pouco sabe sobre uma rainha que derrotou o Império Romano. A história dela é que César Augusto queria dominar o Império Kush, e ela organizou um ataque surpresa com flechas, com um soldado, um exército de cuxitas, que conseguiram afastar as tropas de César Augusto. E aí a parte que os meninos adoram é que os soldados pegaram a cabeça de uma estátua, cortaram a cabeça de uma estátua do César Augusto e levaram para Manirenas. E ela enterrou na frente de um templo para todo mundo pisar antes de entrar. Eles adoram essa história. E aí eu vou discutindo resistência. A história africana, ela é cheia de história de resistência, mas a gente tem a a mania de levar só a colonização, né, como se a África tivesse existido após a invasão europeia. Então eu gosto de levar a gente tem muitas histórias de resistência, muitas histórias que não deram certo, né, como essa história da Manirenas, mas eu gosto de levar que houve resistência, sabe. Embora eu não tenha conseguido sempre, na verdade, na menor parte das vezes, mas houve resistência, eu acho que isso é muito importante levar para as crianças. E aí eu vou mudando um pouco o foco ali, e eu queria trazer outras ideias de fluxos também, que não sejam só pelos rios. Por exemplo, o deserto do Saara. A gente pensa o deserto do Saara como esse lugar inóspito, né, sem vida, mas foi importantíssimo para as trocas culturais e comerciais na África, ainda é, porque a gente pensa: "Poxa, o deserto separava o norte da África subsaariana". Não, na verdade o deserto do Saara formava esse contato, essas trocas. E a gente vê as rotas comerciais ali, e uma coisa muito importante que a gente precisa pensar desses fluxos é, por exemplo, algo que está até hoje, que é a religião islâmica no norte da África. O islamismo ali no século sétimo, oitavo, começa a se espalhar muito pelo norte da África, vem da Península Arábica e começa a se espalhar, e dentro dessas trocas comerciais. Aí é mais uma vez eu faço a brincadeira com eles, assim: "Olha, você está aqui, vindo de uma mina de sal do deserto do Saara, Tagaze, por exemplo, e você tem aquela". Aí eu brinco com as barras de sal, pego o papel e embolo com plástico, olha, é uma barra de sal, eles adoram. "Ai, tá muito pesado", aí eles se jogam no chão, "Tá muito pesado, ai meu Deus". Então tem toda uma coisa também teatral para a neurociência vai dizer que a emoção é a cola da memória, e eu tenho essa frase muito forte para mim. Então quando eu falo
tem sal no deserto do Saara, sal era muito importante, muito valorizado, inclusive trocado por ouro. Beleza. Outra coisa, sou eu levar uma barra de sal, uma pepita de ouro, que nada mais é do que papel celofane amarelo com durex, e eles ficam: "Meu Deus, é ouro!" E formar essas trocas comerciais na vida, assim, sabe. Então vem cá, você vai trocar. O que que você precisa? Você tem sal, você está vindo no deserto, você tá vindo do norte, você está chegando em Gana, Gana, a terra do ouro, né, um reino que durou ali quase 10 séculos, e a terra do ouro. Que você Como é que você vai fazer? Você tem ouro, mas você precisa de sal, que eles têm a mania de valorizar muito ouro. O sal é tão baratinho, né, sal, eu não quero sal, professor, eu quero ouro. Eu falei: "Gente, vocês têm que entender o quanto o sal era valorizado". Daí, por exemplo, vem a palavra salário, né, que a gente vai pagando todo mês, que vem dessa ideia de, remunerar alguém, algum trabalho a partir do sal. E eles vão fazendo essas trocas, assim, nós de cola também, que era um fruto muito importante ali para dar energia. Achei tão bonitinho outro dia, que eu falei do noz de cola, que na nossa brincadeira era um papel Craft amassado, e fui brincando com eles, a troca comercial, aí veio uma aluna. Pegou eh, me esqueci, que fica na garrafa de Coca-Cola, aquele plástico, o rótulo, e trouxe: "Professora, eu trouxe uma coisa que tem a ver com a nossa aula. Porque olha aqui, tá escrito Coca-Cola, é noz de cola". E eu: "Caramba, ela fez essa associação", porque a Coca-Cola é a forma sintética, né, mas a inspiração tá ali na noz de cola, que dá essa energia, sacia. Muito importante você fazer uma travessia no deserto do Saara, né, que você não vai encontrar água sempre, alimento sempre. Então, muito valorizada também na escola. E eu falei: "Caramba, ela fez essa associação, trouxe o rótulo, ela separou o rótulo para levar para a sala de aula". Então a gente vai pensando, enquanto você está ali trocando, aí eu vou brincando com eles, tá ali trocando a parte comercial, você também começa: "Ouvi falar de um deus aí, um tal de Alá". Eu começo: "Ah, você não quer ouvir mais?". E aí a troca começa, inclusive, a chegar na África subsaariana, ao sul do deserto do Saara. Por exemplo, onde era Gana, mas o rei acaba entra em Gana, mas o rei não se converte, mas depois vira o Império do Mali. Aí o Império do Mali, sim, se converte, vira uma religião oficial. A gente tem a história do Mansa Musa, que eu não sei se você já ouviram falar, mas o imperador do Mali, que é o provável homem mais rico de toda a história. Eu falo: "Ai, vocês estão aí, Elon Musk, Jeff Bezos", nada se compara a Mansa Musa, que era um imperador que se converteu, né, ao islamismo, e ele precisava fazer a peregrinação a Meca, né, faz parte da religião dos muçulmanos. Se você tiver condições, você peregrinar e chegar à cidade que é tão importante, que é Meca. E ele foi fazer essa peregrinação, então ele ali onde hoje, não sei se vocês têm o mapa da África na cabeça, onde hoje é o Mali, a Mauritânia, que é essa região ali, eh vamos lá, para cá da África, eh, perto da Nigéria, ali acima da Nigéria. Nigéria é um pouco mais pop, né, imagino que vocês saibam. E eles chegando, né, ele vai fazer essa peregrinação, então ele tem que atravessar o deserto do Saara, passar pelo Egito para chegar a Meca. E quando ele foi fazendo essa travessia, ele começou a dar ouro para as pessoas, e tanto é que ele aumentou a inflação de Cairo, que levou, assim, 20 anos para Cairo se recuperar dessa inflação. Ele dava esmola para todo mundo, tá. Eles adoram a história do Mansa Musa. Então, a partir dessas histórias, eu vou trabalhando essa difusão cultural também. Olha o poder que você se impõe, levando ouro para todo mundo. E mais, tentando desconstruir uma ideia, que é a ideia inicial que eles me trazem de África, que é uma ideia de pobreza, miséria, escravidão, que não é uma ideia que seja mentira. Se a gente for à África, a gente vai encontrar essa essa essas essa pobreza, essa miséria. Mas que você também tem uma outra imagem. Quando eu mostrei um rei de Gana, isso aconteceu essa semana, um aluno virou e falou assim: "Olha, meio que nessa zombaria, assim, parece o fulaninho", que era um aluno negro de pele escura também, assim como o rei de Gana que estava representado. E aí eu gelei, porque me lembrei da infância, essa coisa de: "Olha, caçoar, né, parece o fulano, porque é uma pessoa negra". E aí o aluno virou e falou assim:
Ah, é? Então quer dizer que eu vou ficar cheio de ouro quando eu ficar mais velho? Então também é uma tentativa de ressignificar e positivar a imagem negra, desses lugares. E aí só para finalizar, que eu já vi que nossa, eu já passei, desculpa. Pensando nos iorubás, eu trago muitas mitologias de criação de mundo que sempre passam pela água, né, assim, toda a criação de mundo a gente tem ali a água, a gente tem Oxum, que é a orixá da água doce, Iemanjá dos mares. Então o tempo todo a gente está trabalhando esses temas e também partindo da experiência. Bom, é isso, contei um pouquinho do meu trabalho. E nesse mesmo sentido da água como essa força originante, né, da vida, esse começo que está nas pelo menos nas principais histórias de criação dos povos, né. E é muito interessante o Cacá falar do Pará, desse termo em Guarani, que alguns iogues têm vindo ao longo dos séculos pode-se dizer talvez, da Índia para cá, e tem algumas histórias de encontros com xamãs, guaranis e outros povos, e eles ficam muito surpresos que os cânticos e a estrutura linguística têm muita parecência com o sânscrito. E Pará, no sânscrito, é, por exemplo, Paranguru, é o do guru, é o oceano originário da sabedoria, né? E tantos outros termos assim, né? Então esse recuo à origem, né? E nesse sentido também no embriológico, na 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 formação da criança, né, no nascimento, que o canto ou a voz da mãe, ela é uma ela é uma entonação originante que cocria o bebê, que quando a mãe fala ou canta, especialmente nos momentos de carinho ao seu bebê que é preparado no seu útero, e o carinho ele sempre tem um tom acima, lírico, mais agudo. Por exemplo, quando os bebês nascem, eles prestam muito mais atenção na voz das crianças, que são mais agudas, mais altas, do que de um modo geral, assim, né. Então, o carinho ele tem naturalmente nos povos uma lírica, um tom acima. E o canto da mãe é ou a fala da mãe com o seu bebê é uma ressonância que não é propriamente auditiva no útero, porque o bebê só vai ouvir no perinatal, já lá próximo de nascer, que se forma o aparelho auditivo. Mas ele sente a vibração da voz na sua estrutura óssea. Então o som da voz da mãe ressoa na bacia da mãe, que vibra na coluna vertebral do bebê. Então os peixes ouvem por uma via cartilaginosa, de ressonância. Então diz-se que essa ressonância, ela consubstancia a ideia de eu daquele bebê. A voz da mãe participa do senso de eu do bebê. Então, alguns estudos assim de psicolinguística e que pacientes psiquiátricos com rupturas psíquicas graves foram feitos estudos de gravar a voz da mãe e colocar para essas pessoas ouvirem, já adultas. Mas gravar de um modo que, como aquela voz atravessando o saco amniótico, ou seja, o som percorrendo a água, se aveludando na água.
essas pessoas ouvindo essa voz, uma porcentagem enorme delas vive uma regressão intrauterina e retorna de lá com algum alcance do seu drama. Não curadas, mas uma expansão a mais sobre sua condição, sobre sua travessia própria. Então há uma ideia de que o som, ele percorrendo o líquido, ele constrói na criança uma espécie de psicoacústica do eu dela. E é muito interessante que aos acalantos que se canta para as crianças na gravidez ou depois que nasce, especialmente aí nesse período de esterogestação, enquanto o bebê também não decodifica sons, mas os sons só ressoam nele, eles têm uma forte relação com a letra U. E, inclusive, eu pesquisei você para entender um pouco isso, né? O seu trabalho, Cacá. E que essa letra, ela está na estrutura da maioria dos acalantos e, por exemplo, na própria língua portuguesa ou em muitas tradições indígenas amazônicas, especialmente, não isso. A pequena alma água que mora no umbigo, segundo a sua pesquisa. Sim. Então é essa letra. E ela, quando nos acalantos, é o U tônico na maioria. Então a Lídia Ortélio ensina por exemplo, que é uma etnomusicóloga, pesquisadora desde a década de 70 das músicas de ninar crianças no sul no sertão da Bahia, e ela canta uma que é assim: amigo besouro, padrinho já achei, falta a madrinha, onde estás, acharei. Zum, é besouro, zum, zum, é besouro, zum, é besouro, zum, 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 é besouro. Então, muitas acalantos. E os que não têm esta pequena alma, água, que se conecta com o centro, como dizem os cabalistas, a primeira ferida do nosso corpo, quando não tem, a gente sempre termina os acalantos. A gente vai amainando o bebê para o seu próprio riacho, para o seu próprio arroio. A gente vai tirando todos os cutucões que as consoantes têm, que os entraves que o T, o D, ou as próprias vogais que são mais maternas e sinuosas também o têm, e arredonda todos eles na correnteza do U, que é uma profunda descida a esse gestatório, a esse amniótico, a essa água originária, primordial, né? E daí a gente vem, e daí o nosso eu é um tom, é um som, e a gente daí responde a esses sons. Às vezes tem uma filha nossa, eu posso dizer assim, porque eu tenho 4, né? Então é diverso. Então tem uma que vem falar com a gente para reclamar de um jeito nosso e é meio na porrada. Mas tem outra que tem um tom e ela diz às vezes algo mais forte que a primeira, numa doçura que desmancha a gente. Acha o tom do nosso eu, né? Desarma a gente. E eu acho que isso é uma mântrica guarani, né? Então somos essa origem, esse início, desse parar dessa grande água inspiratória, criadora, gestativa. E a criança precisa viver essa origem sonoramente no seu processo formativo. Precisamos aprender que a pedagogia necessita se ver como mântrica, como rítmica,
como algo que ressona no tom do ser, e não propriamente nas suas capacidades apreensivas de conhecimentos, né? E eu vou parar aqui, porque eu quero dar ainda essa brechinha aqui para o Kaká e para a Lavínia, se quiserem trazer mais, mas muito grato a vocês por essa oportunidade. Me ocorreu de complementar essa tua expressão para não só a sabedoria ancestral, né, mas também existe toda uma ciência revelando isso. É intrínseco a relação da água com o som, né? E daí, assim, para os Guarani, os povos, cantar, entoar, é algo de muita responsabilidade, porque aquilo que você canta e aquilo que você expressa, a água captura, modela e manifesta, né? Então esse esse ele leva imediatamente à qualidade justamente da serenidade, da paz, de uma certa vitalidade, né? As águas, por isso que os povos, os Camaiurá e outros povos oferecem canto para as águas, porque realmente elas capturam essa manifestação vibratória para o bem ou para o mal, para a cura ou para a doença, porque elas simplesmente capturam, modelam e expressam, né? E o nosso organismo, o nosso corpo é 2/3 de água. Aquilo que a gente ouve, seja algo bom ou algo ruim, o nosso organismo captura e modela e manifesta. Pode manifestar como saúde ou como doença, né? E os parentes sabem disso, e essa sabedoria ancestral sabe disso. Eu convido a vocês, existe os trabalhos disponíveis no YouTube de um pesquisador, Masaru Emoto, que ele mostrou realmente como as águas fazem. Ele colocou, por exemplo, cantos e palavras de gratidão, obrigado, salve, diante da água, de um copo d'água, e ele fotografa microscopicamente, pelo microscópio, como que essas células se comportam diante de palavras sagradas, palavras boas, palavras positivas, e elas adquirem expressões incríveis, expressões geométricas, luminosas. Mas ele colocou também, por exemplo, um discurso do Hitler, e como que as moléculas dessas águas ficam deformadas, extremamente deformadas, e ele fez essa experiência para mostrar justamente o quanto que a água em nós é o nosso sentimento, e também modela, né, a vibração de uma palavra, de um som, né? Confirmando o que as culturas ancestrais já não só falavam, mas fazem, né? Isso que você diz, e esse som é o som da cura, é o som da serenidade, é o som do equilíbrio, né? Esse né? Se a gente falar agora, dá uma sensação boa, né? Só complementando o que você colocou. Eu me lembrei de uma experiência que eu comecei a fazer com os meus alunos, que é trazer a meditação no início das aulas. E eu sou uma pessoa ansiosa com CID, tal. E isso me traz um benefício, por exemplo, uma meditação com fundo de barulho de água, ou uma música bem tranquila, né. E eu comecei vi o quanto isso estava me fazendo bem, comecei a experimentar com as crianças.
E é, assim, 5 minutinhos de um som, eu já coloco a música, ele já começa a se organizar, já começa a baixar a cabeça, fecha a cortina, apaga a luz, só de eu colocar a música, agora eu não preciso nem falar mais nada. E aí eu me lembrei de uma experiência que eu tive, que eu tô aqui, mas eu tô vivendo um problema muito sério em casa. Então eu liguei pra minha mãe, estava muito preocupada, minha mãe: "Lavínia, vai ver o mar". E aí eu fiquei: "Nossa, eu vou ver o mar", que eu sou mineira, né, então a gente tem uma coisa com o mar que é, meu Deus. E eu me lembrei que uma vez que eu estava vivendo um momento muito ansiogênico, eu estava em Fortaleza a trabalho também, eu fui ver o mar e a coisa mudou, assim, pisar na areia, sabe. Então, é até interessante ouvi-los falando sobre isso, o quanto tem sido transformador para as minhas crianças e para mim. Bom, e para a gente fechar, 5 minutos, também ainda nessa embriologia, o umbigo, que é o que sustenta essa linha, que é o cordão umbilical, aonde o bebê flutua num cosmos vinculado a esses 2 órgãos que são dele, o cordão e a placenta, né. A mulher, toda vez que engravida, gera 3 órgãos. A mulher é célula tronco, né, gera 3, o saco amniótico, o cordão e a placenta, né. Mas esses órgãos são do bebê, não são da mulher, né. E ele, flutuando no cosmos aquático, vinculado pelo seu tubo respiratório e inspiratório, o seu tubo de inspirituação, vai recebendo da sua cuidadora, a placenta, a nutrição. E não só, todo um código informacional de memória que constitui aquela alma que vem dentro de uma nucleação familiar de sentimentos, de heranças, né. Então, o umbigo é uma espécie de canal de transcendência, aonde o ser recebe a alma. Tem uma coisa, já concluindo aqui, na filosofia alemã, que distingue alma de espírito muito claramente. Na filosofia, não nas religiões, na filosofia. Então, o espírito é quem atua no mundo. Ele se contrai, trabalha e cria, faz a obra. A alma é aquela que repousa no mundo. Ela sonha, ela se estende e captura os álcalis, a sabedoria do mundo através dos mitos, dos sonhos. As tradições antigas cultivam com grande riqueza a alma. E por isso tem grande força espiritual, porque são capazes de trazer essa alma para o mundo. Isso é espírito. A alma atuando no mundo é espírito. Então, esse cordão umbilical, ele é um processo de assimilação da alma, da herança, da ancestralidade daquela criança que vem pelo sangue, que vem por um caldo de memória de avós, tataravós, bisavós, tetravós. E quanto mais a gente recua, mais igarapés e rios vão se abrindo dessa herança, né. Então é por isso o umbigo contém essa marca do transcendente, porque a criança é a desembocadura de todos esses grandes rios que trouxeram ela até aqui. E nesse sentido, essa culpa infringida por uma psicanálise ali das origens, que pega o pai e a mãe e malha em cima com grande dureza, se dilui, porque nós somos filhos de uma grande comunidade de seres que desembocam pelo cordão umbilical em nós, né. Então essa é é só para a gente falar da grande comunidade humana que somos. Muito obrigado. Queridas pessoas, vocês querem trazer algo, fazer alguma pergunta? Ainda temos
um pequeno tempo. Não, uma pergunta, eu achei interessante, e eu acho que tem tudo a ver com o que foi dito, que a persistência desses saberes, né? Atravessando as eras, as épocas, e como isso aparece o tempo todo em tudo, na linguagem, né? Enquanto você falava e quando você cantarolou, eu estava olhando para esse padrão de água atrás de você, as ondas, com as ondas sonoras e como tá na linguagem e como a coisa atravessa e transparece independente da culturação e das transformações todas, né? E como essas ondas vão formando M's infinitos, uns em cima dos outros e se atravessando, né? E esse murmúrio da água que filtra os agudos e as consoantes, né? Eu achei interessante essa. Assim, eu pensei em falar diretamente para você depois da palestra, Gandhi. Meu nome é Ludmila, eu sou a designer que fez, idealizou. E assim, olha, tem tudo a ver, porque enquanto eu estava com a Luciane, ela me convidou para fazer a identidade visual, o que ela me passou de referência foi uma conversa sua, Gandhi, e que me emocionou. Assim, eu vou tentar não chorar, porque me emocionou profundamente, Lu. Assim, eu mandei a mensagem para você, né, chorando, falando sobre tudo isso. Assim, eu sou mãe e me tocou muito, muito tudo que você falou. Exato. E assim, a inspiração para tudo que vocês estão vendo aqui hoje veio da sua fala, Gandhi. Então, assim, muito obrigada por isso e por ter me transformado por dentro, assim. Eu fiquei muito fã. Passei a ler um monte de coisas, assim, deixa as águas de vida. E assim, durante o festival, eu tive um problema pessoal. Eu perdi uma amiga em um mês, eh, que se foi há 2 dias. Então, assim, o que você me falou me mudou por dentro e esse processo do festival me derramou muitas águas. Eu transbordei durante esse festival, então eu acho que tudo isso foi muito valioso, assim. Cacau, o que você falou, são coisas, é o sentimento, é a ciência, é a nossa emoção e tudo tá junto, tudo se mistura, não tem como a gente separar uma coisa da outra, não tem como a gente separar o mito da ciência, porque tudo tá junto, né. Então eu queria muito agradecer e queria agradecer a sua fala, assim, por ter a oportunidade de falar para todo mundo que está aqui, porque eu acho que as pessoas que escolheram estar aqui, vendo essa palestra, todo mundo está na mesma energia, na mesma água, né, fluindo junto, então queria só agradecer. Obrigada, obrigada. Obrigado. Mais um, sim. Meu nome é Sandra, eu estou aqui, em primeiro lugar, por causa do Cacá, ele sabe disso. E eu queria te pedir, Cacá, que você fizesse uma vibração com a gente aqui agora. Que você escolha, né? Pode ser o U, pode ser o I, o A, o O. A gente podia ficar então um pouco de pé? Um minutinho. Esse 1 minuto é dentro dessa proposta, né? E imediatamente me vem um canto extremamente simples, são 2 vogais, e agora a gente sabe o quanto que o som e as águas se integram, e essas 2 vogais significa é como se você desse um oi, um olá, um seja bem-vinda, eu te honro para a Mãe Terra. É aê. E a gente canta colocando a mão no coração e tocando o pé direito no chão, que é a maneira como a Mãe Terra entende a nossa linguagem, como se fosse um coração batendo, ó. E o coração também, a mão bate aqui, ó. Aê, 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 aê. Depois é aê, hey, 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 aê,
hey, 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 ha. Ah, hey, 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 hey. Ah, hey, 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 ha. Ah, hey, 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 hey. Ah, hey, 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 ha. Ah, hey, 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 hey. Ah, hey, 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 ah. Fecha os olhos um instante, expira, e que essas vibrações de paz e de irmandade para a Mãe Terra se estenda às nossas águas interiores e se estenda a todas as águas da Terra. Que elas escutem o nosso som de irmandade, de reconhecer que nós somos um, irmanados, e honramos essa energia de vida que nos sustenta. Assim é. Ou podemos abrir os olhos e a gente fecha com um abraço. Alguém, escolhe alguém para abraçar.